Boa noite, Mauro César Pereira. Para você, normal esse empate? Eu imaginava um Fluminense como favorito, mas também entendo que um time jogou uma partida pesada no meio de semana, enquanto o outro estava mais preocupado só com esse jogo. Normal esse jogo para você? Boa noite, Mauro. Boa noite, Flávio. Boa noite, Bruno, amigos. Eu, assim, na linha do que o Bruno falou, né, o Fluminense pressionou muito. Agora, me impressiona, assim, a maneira como o Vasco se comporta, um time que só joga o Campeonato Brasileiro, né? O Vasco jogou segunda-feira com o Bahia, o Fluminense jogou terça-feira contra o River Plate. Ou seja, o Vasco teve um dia a mais de descanso, o Vasco, se você contar aí os dias anteriores com o Bahia, uma semana inteira, porque só joga uma competição. E, de fato, o Vasco, no segundo tempo, ficou muito acuado. O Vasco não conseguia prender a bola no ataque, não conseguia sair jogando, só tomando pancada, o Fluminense apertando. Aí, 2 ou 3 oportunidades de contragolpe, acabou desperdiçando as chances. Mas tudo normal o Vasco jogar sendo atacado pelo Fluminense, até por conta dessa bizarrice, né, que fazem agora no Rio de Janeiro alguns jogos, que é colocar 90% dos ingressos para uma torcida e 10% para outra. E, além disso, fecham todo um setor onde fica a torcida que é a minoria, no caso a torcida do Vasco. Ocorreu a mesma coisa 6 dias antes em Flamengo e Botafogo. Mas o Fluminense jogando em casa, o Vasco é um visitante ali. Então a atmosfera toda é favorável para o time do Fluminense. O Fluminense pressionou muito, agora me chamou a atenção o fato do Vasco ter dificuldade demais para ficar um pouco mais com a bola, reter um pouco mais a bola, sair daquela pressão, em alguns momentos muito intensa, para um time que joga só uma competição, que fisicamente deveria estar mais bem preparado para suportar um duelo contra um time que joga torneio mais difícil que a Libertadores, e tem também a Copa do Brasil. Você tem uma ideia, né, nas próximas semanas, dia 17 ou 16, depende, pode mudar de data, o Fluminense vai jogar contra o Flamengo, Copa do Brasil, depois novamente, além dos jogos da Libertadores. Enquanto isso, o Vasco tem semanas livres, então o Vasco tem a obrigação de se apresentar, acho que melhor. Se tivesse que sair um vencedor, seria o Fluminense. O Vasco fez um gol no começo, alguém vai dizer, porque a saidinha... Semana passada, o Fortaleza meteu 4 no Fluminense. Um dos gols do Fortaleza foi de chutão lá para frente, bola recuperada, pimba, gol do Fortaleza. Ou seja, o problema não é sair jogando assim, o problema é a execução errada. Qualquer jogada executada de forma equivocada, ainda mais ali na sua área, ela pode resultar num gol do adversário. E o erro ali foi grande. Talvez passar a bola para o Fábio, com o jogo ainda começando, todo mundo muito frio, pode ser um problema, acho que sim, mas a falha individual do goleiro, que cometeu um deslize, e o Pedro Raul acabou marcando o primeiro gol. Esse gol condicionou muito o jogo também, porque foi muito cedo, né? Foi com segundos de partida. E essa coisa da saída, se discutir isso ainda é uma coisa, né? Eu acho absurdo. Não, sabe o que eu acho incrível? Você tem muitos colegas na imprensa que questionam isso como se fosse um absurdo sair jogando lá de trás. Várias jogadas de times que trabalham com a bola, que é o caso do Fluminense, nascem a partir disso. Você vem construindo lá de trás. É uma estratégia. Agora, em alguns momentos, você vai dar um chutão, porque você está pressionado. Claro. O chutão é uma emergência. Ele não pode ser a tônica do jogo. O chutão é a emergência. A coisa apertou, então talvez o Fábio pudesse ter dado um chutão. Poderia mandar a bola para longe, mas mal começou jogando, melhor não correr risco. A questão aí não é nem o técnico, é o jogador, o goleiro, o jogador de defesa, quem tiver com a bola, ter a sensibilidade de perceber que aqui a coisa apertou. Estabelecer até um certo limite, né, de proximidade do adversário, posição do corpo, se ele tem para quem passar a bola. Agora, discutir isso também, eu acho uma coisa assim, em 2023 a gente está discutindo se um time de futebol deve ou não trocar passes e tentar, a partir daí, construir uma jogada. No século XIX, né, os ingleses davam chutão, os escoceses trocavam passe. E eles discutiam isso. Século XIX, 1800 e bolinha, nem se jogava bola aqui, e eles discutiam isso lá. A escola escocesa era troca de passe. A escola dos ingleses, o quê? Ligação direta, kick and rush, corre atrás da bola e tenta chegar no gol. Mas é mais fácil, mais rápido chegar. Os escoceses argumentavam, não, mas a gente vai trabalhando com a bola, a gente chega com mais condição de fazer um gol. Né? É uma coisa meio óbvia. Os dois tipos de jogo podem ser utilizados, problema nenhum. Quer jogar na ligação direta, joga. O Leicester foi campeão inglês jogando mais ou menos assim, com o Ranieri. Mas, convenhamos, demonizar esse tipo de jogada, eu acho assim, assustador. Agora, errou. Cometeu um erro. Faz parte. Toma gol, faz parte, não pode errar. E ele tinha 2 opções. Ali, o atleta ele tem, claro, autonomia de tomar decisão, inclusive se a decisão for dar um chutão para frente. Ali ele tinha uma opção aberta, olha, tem um jogador aberto na direita e tinha esse jogador por dentro que ele tenta o passe. Tem um próximo dele, tinha até faz 3 parte opções. Errar também, claro. Aí ele tomou uma decisão que foi errada, pode ter acertado a decisão, mas errou no passe. Pode acontecer, então faz parte. O Mauro falava sobre a Inglaterra. No final dos anos 90, saiu um artigo importante, repercutiu muito. Eu lembro que o René Simões traduziu para mim, chamado A Ilusão dos 10 Segundos. Que é a história do chutão, a bola fica no alto por 10 segundos
E dá a impressão que você tirou ele de pé da sua área. O estudo mostrava que mais de 80% desses chutões caem no pé do adversário. Então você tem a bola sob seu controle, você dá para o outro. A maioria, porque o cara está de frente, né? Hoje, por acaso, na rede social, representa lá um gol. Aqueles perfis de Twitter que ficam mostrando gols mais antigos, né? Não sei se foi um efeméride, enfim. Um gol do Company, que dá o título inglês para o Manchester City contra o Leicester. O Leicester se defendia, o City tinha que ganhar, aí martelaram, eu não comentei esse jogo, martelou, o Manchester City, nada, o gol não saía. Em dado momento, não lembro qual jogador do Leicester, depois de 300 chutões, né, rebatendo a bola, rebateu a bola, mandou para longe. A bola foi no Company, que era zagueiro, capitão do time, o belga, já técnico, né? Ele ficou com a bola e foi avançando. E o Leicester todo enclausurado na sua área, ali, entrincheirado. Foi levando, e ele falou, pô, peraí, eu vou chutar essa criança pro gol, pô. Não tem ninguém dando combate. Ele nem era um grande arrematador, um grande chutador. Ele mandou só um canudo gol do Manchester City. Você pô, mas foi sorte. Não é sorte. É porque aquilo está se repetindo toda hora. Você está devolvendo a bola a todo instante. O time que joga com menos posse de bola, ele tem que ter a capacidade de, pelo menos, ter um pivô que prende uma bola, organizar um contra-ataque, que eu acho que foi o que faltou ao Vasco hoje boa parte do jogo. O Vasco ficou muito acuado. E o Fluminense martelando, e por muito pouco não virou. E teve lances muito bonitos, bola no travessão dos dois lados, foi um jogo bem legal. Fábio Pipero, boa noite. Boa noite, seu Flávio. Que comentou o jogo, não o Bruno comentou o jogo do Santos. Para você, esse resultado foi o mais correto mesmo? Fluminense chegou mais, enfim, como é que você analisa isso tudo? Flávio, boa noite a todos. Assim, se não tem erro de, arbitragem e tal, o resultado correto é aquele que o jogo demonstra, porque de fato o Fluminense criou muito mais. Olha o momento, no segundo tempo, que o Fluminense teve 88% de posse de bola. 88. No segundo tempo. Houve lá um momento, eu acho que terminou em 84. 79 a 20. No segundo, não, isso o jogo inteiro. O jogo todo, No segundo tempo, acho que terminou... Segundo tempo, 83 a 17. E o Fluminense, no segundo tempo, chegou a ter perto de 350 passes. O Vasco, até a última vez que eu vi, não tinha acho que 50. Agora, então, aí tem muitas coisas. Primeiro, se um time que não é tão organizado quanto o Fluminense vai jogar contra o Fluminense e sabe que o Fluminense faz isso, ele tem que ter estratégias para, primeiro, conseguir sair jogando, porque ele sabe que ele vai ser pressionado, o Fluminense vai fazer esse abafo, e segundo, em alguns momentos, até para quebrar, esfriar um pouco o ritmo do outro time, ter também alguma estratégia de retenção de bola no meio-campo, porque o Vasco, ele tem vários jogadores, inclusive no banco, meninos aí de qualidade para jogar no ataque, e o meio-campo do Vasco está desorganizado para isso. É por isso também que o Vasco fica pouco tempo com a bola, e em todos os jogos, quase todos os jogos, eu vi o Bruno citando isso, o Vasco sai na frente, mas não é assim, não é aquela coisa do técnico mandar voltar, é meio instintivo, até porque ele não tem exatamente essa organização de meio campo, então ele não consegue segurar a bola. Ele é um time de contra-ataque. Aí o adversário começa a ter o domínio de jogo, ataca, até que uma hora o gol sai. E eu acho que também o Barbieri não está lá em grande fase. Ele não está mexendo bem. Hoje, por exemplo, quando ele tira o Peck... O Santana não esculhambando ele, é isso que ele está... Pois é, o João Santana estava bravo essa semana. E o João Santana deve estar mais bravo ainda porque ele matou talvez a melhor saída que o Vasco tinha no segundo tempo, que era com o Peck. E aí o Vasco, inclusive, perde um pouco de velocidade com isso. É bem verdade que o Diniz hoje, ele no segundo tempo, quando o Vasco volta, ele faz uma alteração que, para mim, parecia algo assim, inadiável, né? Que era tirar o Felipe Melo, que já tinha cartão amarelo, jogando zagueiro pelo lado esquerdo e o Peck jogando por lá. O Felipe Melo, acho que todo mundo já viu jogando de zagueiro muitas e muitas vezes, e na imensa maioria dessas vezes jogando pelo outro lado. Foi o Luxemburgo que botou o Luxemburgo no Palmeiras em 2020. Agora, jogando pela direita. Agora, então, era um jogador mais pesado, marcando um menino muito rápido. E naquele lado também tinha o Marcelo que avançava. Então, era o melhor setor do Vasco. O Diniz, no segundo tempo, com uma alteração, ele mexe em tudo isso e mexe muito bem. Porque quando ele tira o Felipe Melo,
Ele não colocou outro zagueiro, ele recuou o André, que dava mais velocidade, qualificava o passe. Ele também, na volta para o segundo tempo, o Arias, que jogou a maior parte do primeiro pelo lado esquerdo, triangulando lá com o Marcelo, o Alexander, vai jogar pelo lado direito, dá mais amplitude para o time e o Marcelo passa a criar mais pelo meio. Ou seja, o Fluminense ficou mais perigoso e mais intenso em todos os setores. E o Vasco foi se encaixotando, foi se entrincheirando. Né? O Kennedy. Exato, ele põe o Kennedy, um cara de frente, recua o André para o lugar do Felipe Melo, mexe no posicionamento do Marcelo, mexe no posicionamento do Arias e tudo isso com uma alteração só. Melhorou demais o time. Então, hoje, eu acho que a atuação dele foi muito boa. Me surpreendeu realmente a forma como o Fluminense ainda foi mais intenso no segundo tempo do que no primeiro, porque o Fluminense teve um desgaste, um jogo importante, duríssimo, de 3 dias atrás, e o Vasco descansou. Isso é uma coisa que me surpreendeu. O Mauro já tinha tocado nesse tema. Zé Manuel, foi injusto o resultado, que a gente vê os números aqui, uma coisa, vocês falaram, né, passando, números definitivos, números fechados. Posse de bola do Fluminense, 7-9, 79, Vasco 21. Finalizações, 23 do Fluminense e 8 do Vasco. Finalizações do gol, 9 do Fluminense e 1 do Vasco, só do gol. Escanteios, 9 Fluminense, 1 Vasco. Faltas, o Flu fez 12 e o Vasco 19. E aquilo que você falou de passe certo, Piperno, 654 do Fluminense, 116 do Vasco. Negócio maluco. Foi justo ou não? Então, eu entendo que o Piperno falou, Flávio, meus amigos, boa noite, sobre a questão se não teve gol impedido, pênalti mal dado, essa coisa toda, foi justo. Mas, assim, pro futebol não foi justo, não. Que um time jogou, o outro se defendeu. E esse gol, no erro do Fábio, de saída, que eu também, não é para demonizar a saída, mas o jogador tem que caprichar um pouco mais no passe, né? Pareceu displicente, o passe do Fábio foi horrível, né? No pé do Alex Teixeira, foi muito mal o Fábio nesse lance. Ele deixou de, por exemplo, o Alex Teixeira, que teve a humildade de tocar do lado para o Pedro Raul, completamente livre de fazer o gol. Isso mudou tudo, né? Porque foi, me parece que a única vez que o Vasco da Gama precisou se preocupar em marcar a saída de bola do Fluminense. Depois ele voltou, ficou todo lá atrás, na retranca, e o Fluminense teve dificuldade para desenvolver o jogo dele no primeiro tempo, muito embora tenha tido muito mais posse de bola, finalização, os números todos favoráveis. E só restava a equipe do Vasco atacar ali com o Gabriel Peck pela direita, em cima do Marcelo e do Felipe Melo. Achei até que o Alexander fosse auxiliar um pouco mais, o Marcelo se fixar um pouco mais no meio campo, mas isso só foi acontecer lá no segundo tempo. Segundo tempo foi jogo de um time só, o Fluminense jogou o jogo dele, deitou e rolou, trocou passes, e não ganhou por quê? Por causa de um goleiro que fez miséria hoje, o Léo Jardim, que fez algumas defesas fantásticas, até a bola que foi no travessão no segundo tempo, na finalização, parece que do Nino, ele tocou nela. Evitou o gol. Ele evitou pelo menos uns 3, no mínimo, gols assim certos da equipe do Fluminense. Era para o Fluminense ter virado. Não virou por causa do Léo Jardim, que fez uma partida fantástica. O Robson Bambu, que no Corinthians teve qualquer nota assim, inferior a 0, você pode escolher qual nota você quer dar, mas tem que ser inferior a 0. E no Vasco da Gama hoje fez uma partida limpando a área, tirando tudo, fazendo um grande jogo hoje também. Você vai destacar jogadores do Vasco, tirando o Gabriel Peck no setor defensivo. E o Fluminense, acho que jogou para vencer, né? No segundo tempo. Primeiro tempo, eu até, no intervalo, achei que o Fluminense estava pagando o preço do esforço feito contra o River Plate, né? Mas do jeito que ele jogou no segundo tempo, acho que nem foi isso, né? Porque no segundo tempo, apesar desse desgaste da Copa Libertadores, ele dominou completamente o adversário e jogou para ganhar. Não ganhou, repito, por causa do Léo Jardim e talvez do Robson também, do sistema defensivo do Vasco da Gama, mas principalmente por causa do goleiro.